Oi, Olá, Fernandinha, boa tarde, tudo bem? tudo bom? Como é que você tá? Tudo ótimo, maravilha. Fizemos um teste ontem, né, para ver se funcionava. Funcionou perfeitamente, né? Estamos bem, não vamos passar vergonha aqui. Não passa vergonha, não. Eu sei, pelo Jamais. menos na modernidade, não sei no direito, mas na modernidade pelo menos a gente está. Eu estou indo bem. Você faz isso toda semana, 2 vezes por semana. Não, você está indo muito bem. Parece que já é, enfim, craque aí, já está acostumada com lives. Ah, Ô, Fernandinha, deixa eu só fazer a apresentação formal. A Fernanda é uma grande amiga, então a gente tem essa relação de amizade, essa intimidade maior, mas a Fernanda é procuradora do município do Rio de Janeiro, é mestre em Direito da cidade, pela UERJ, é autora de livros em Direito Urbanístico, e hoje vai falar um pouquinho sobre Direito Urbanístico na época de pandemia, os desafios. E eu queria começar, Fernandinha, agradecendo a aceitação e a presença aqui na live da PGM, que é a sua casa, e dizer para todos que estão nos assistindo de uma curiosidade, né? Porque eu me lembro que eu e Fernando temos uma história de coincidências, né? Nós passamos para o primeiro concurso da Defensoria Pública da União, isso foi lá em 2001, sem querer entregar nossas idades, mas foi lá em 2001, e nós tomamos posse em Brasília, entramos na carreira, viemos aqui para o Rio de Janeiro, e ali a gente começou uma relação de amizade. Eu me lembro que na posse eu conheci a família da Fernanda, a Fernanda conheceu minha família, e a gente ficou muito amigo ali, e por coincidência do destino, nós passamos também para a Procuradora do município do Rio de Janeiro. Então nós viemos da Defensoria Pública Federal da União e assumimos a Procuradoria do município, e desde então temos essa relação de amizade. Todos nós do sexto concurso, né, temos uma ótima relação, é um grupo maravilhoso, e a Fernanda, portanto, além de ser uma procuradora do município exemplar, além de ser autora, professora, ela é uma ex-defensora pública da União, ela é uma grande amiga. Então, obrigado, Fernanda, por ter aceitado o convite e participar da live da nossa PGM. imagina, Rafael, eu que agradeço. Agradeço o seu convite, agradeço a participação de todos aí que estão ingressando na live. Eu acho que é muito importante a gente debater assuntos que são relevantes na nossa cidade, relevantes na Procuradoria e especialmente o direito urbanístico. Eu estava pensando, né, sobre a live hoje. Às vezes eu me sinto meio que Don Quixote defendendo uma bandeira assim um pouco isolada ou não tão famosa, porque nós não, né, não é uma área assim tão conhecida das pessoas, dos juristas, apesar de que é uma área muito vivida por todos nós, como eu pretendo trazer aqui para vocês na conversa de hoje. A gente vive direito urbanístico no momento que a gente sai de casa, né? No momento que a gente sai do nossa portaria, a gente já está vivendo direito urbanístico sem sentir. E eu acho que foi o que me encantou pela matéria, né? É uma coisa muito real, é muito prático, é muito do nosso dia a dia. A gente vai na padaria, a gente vai na praia, a gente vai ao cinema, a gente vai na praça, né? Agora, então, em tempos de pandemia, a gente prioriza mais os espaços abertos, aí a gente começa a se questionar pelos espaços abertos, enfim. E além de sermos, como você falou muito carinhosamente, né? Sermos primeiro concurso, né, Rafael? Que vergonha, meu Deus do céu. Mais de 20 anos, 20 anos vamos fazer esse ano, né? De 20 anos. defensoria. Foi graças a você que eu tenho um livro de direito urbanístico, né? Não sei se você se lembra, mas há uns 14 anos, mais ou menos, você me mandou uma mensagem dizendo que tinha uma editora interessada em publicar uma obra sobre direito urbanístico, que você tinha lembrado de mim, se eu tinha interesse em fazer, né? Na época eu estava de licença maternidade da minha primeira filha, enlouquecida com, né, os afazeres maternais, digamos assim. Eu falei, quer saber? Vai ser minha solução. Eu vou fazer isso porque vai me dar uma sanidade mental. Não amo minhas filhas, mas enfim, eu costumo dizer que o livro é meu filho do meio, né? Ele nasceu as duas. E, aliás, o único homem que eu tive, na verdade, né? Então, o último. E eu fico muito feliz, porque é um prazer ter o livro, né? Uma coisa bem prática, bem do dia a dia, e prezo por mantê-lo assim, porque eu acho que é essa a ideia, é de trazer insights, né? Observações sobre as legislações mais relevantes, que me parecem que ainda a Lei 6766 aí, o Estatuto da Cidade. Mas graças a você que eu tenho mais essa conquista aí na minha vida. Fico muito feliz. Não, não, o mérito é seu. Eu, na verdade, só fui um instrumento. Quando me perguntaram se tinha alguma pessoa para escrever sobre direito urbanístico, eu não veio outro nome à mente. Falei, ó, Fernanda Lousada. Aliás, eu sou entusiasta, porque nos cursos que nós temos lá, em que tem direito urbanístico, eu sempre convido a Fernanda Lousada. Para mim, a Fernanda Lousada e direito urbanístico são quase a mesma coisa. Eles são
são irmãos gêmeos ali, enfim, muito conectados. Eu acho que não foi mérito meu, não. Na verdade, mérito todo seu, porque o livro ficou magnífico, não é à toa que já está há tanto tempo no mercado, fazendo muito sucesso. E você falando do direito urbanístico, eu me lembrei bem, Fernandinha, porque isso que você falou é uma pura verdade. A gente vive e respira direito urbanístico a todo momento, só que as pessoas às vezes não se dão conta disso, né? E nas minhas primeiras aulas de direito administrativo nas turmas de graduação, quando eu vou apresentar o direito administrativo para o aluno da graduação, eu tenho um desafio parecido com esse desafio do direito urbanístico, porque direito urbanístico e direito administrativo são ali muito próximos, de demonstrar para as pessoas ali que vão ter o contato pela primeira vez com a matéria que a matéria faz parte do dia a dia. Então, porque direito civil, direito penal, digamos assim, é mais fácil de atrair o aluno, a interesse do aluno, o direito civil, o direito penal, ele visualiza melhor, eu acho. O direito administrativo e urbanístico tem essa dificuldade e eu vou com esse desafio também, tentando mostrar que está no dia a dia. E você falou da importância de estudar na nossa época lá, do concurso da Procuradoria, lá em 2001. Tinha acabado de sair o Estatuto da Cidade, foi aquele desespero, todo mundo comprando. Acho que o Toshio Mukai foi um dos primeiros a escrever lá sobre o Estatuto da Cidade, todo mundo lendo a lei e tal, porque realmente, se a gente menospreza o direito urbanístico, que não pode ser desprezado, não pode ser menosprezado, mas se alguém acha que pode menosprezar o direito urbanístico, vai estar redondamente enganado, porque vai ver, pelo menos na live de hoje, alguns insights que demonstram, como você falou, que está no dia a dia. E para aqueles que querem ser procuradores municipais, é obrigação. Né? Aí não importa se gosta ou não da disciplina, tem que estudar. E Eu acho muito. que o direito urbanístico tem a honra de ser o procurador, você como procurador do município tem a honra de ser o agente principal no direito urbanístico, né? A gente luta tanto nas outras áreas em ter um protagonismo municipal. Eu acho que talvez a única área que não se discuta isso é na área urbanística, né? Urbanística. A gente tem, apesar de que no dia a dia ainda é uma luta, sabe, Rafa? Eu até trouxe aqui uns casos, mas a gente ainda tem que convencer o Estado e a União de que quem manda na cidade é o município, né? Principalmente na questão do direito de construir, na questão da ocupação do solo urbano, né? E aí, até já ingressando no nosso tema, você estava falando do urbanismo no direito administrativo. Eu acho legal por isso. Por exemplo, a gente teve agora, né? Eu dei várias aulas para o concurso da Procuradoria do município e fiquei feliz de pegar o programa e ver que tinha questões de direito urbanístico em constitucional, em administrativo e em civil. E por incrível que pareça, na prova de civil, de direito civil, que caiu uma questão que eu costumo abordar das minhas aulas, porque tem lá fundamento na lei de parcelamento do solo urbano. Então, essa é ao meu ver, é uma das graças, do atrativo do direito urbanístico, porque ele mescla, né? No mestrado em Direito da Cidade, a gente tinha matéria de direito público urbano e direito privado urbano. Né? Então, a gente tem que trabalhar com essa dicotomia de direito civil e direito público, direito privado, direito público, administrativo, constitucional, ela é odierna, ela é todo dia no direito urbanístico. Né? Eu me lembro, não sei se você se lembra quando a gente estudava direito, é a grande questão do Estatuto da Cidade. Quando é que eu vou aplicar o Estatuto da Cidade? Quando é que eu vou aplicar o Código Civil, por exemplo? Nos instrumentos que a gente tem também, regulamentação pelo Código Civil. Né? Isso se dá porque o direito urbanístico, diferente dos demais ramos do direito, o foco dele não é o bem jurídico tutelado. Não é como o direito processual, que é a relação, né, a prestação do serviço jurisdicional, ou o direito civil, que são os bens privados, ou o direito administrativo, que é a relação do Estado para com os seus administrados. Já no direito urbanístico, o que interessa é o locus. Então, o que ocorre na cidade, seja de âmbito privado, seja de âmbito público, seja até de âmbito criminal, a gente tem a Lei 6766 com previsões de crimes, né? Questão de loteamento irregular, coisa assim, interessa ao direito urbanístico. Então, locação interessa ao direito urbanístico, né? Operação urbana consorciada interessa ao direito urbanístico. Uso capião interessa ao direito urbanístico. Crimes, né, de ocupação, loteamento irregular, milícias, atuação de milícia, interessa ao direito urbanístico. Então, é isso que é importante. Acho que o primeiro olhar que a pessoa tem que, o estudante, né, a pessoa que vai estudar direito urbanístico, é saber abrir a cabeça. Né? Abrir a cabeça, porque aqui pode ser privado, pode ser público, mas, apesar de ser tão amplo, uma coisa é muito simples. E muito mais simples, por exemplo, que no direito administrativo, é a questão da competência legislativa. Ela é o artigo 24, inciso 1, né, a competência concorrente, então é confortável ao município legislar sobre direito urbanístico. Né? A questão
é eu dar essa preponderância ao direito urbanístico. Hoje mesmo estava vendo aqui uns informativos do Supremo Municipal para questões de hidrômetro, né? Saneamento. Agora a gente está vendo a questão do saneamento, né? Eu trabalhei um tempo na Rio Águas assim, não há como você falar de saneamento básico, de rede de água e esgoto, sem falar de urbanismo, né? Quer dizer, a primeira coisa que você vai levar saneamento onde? Onde as pessoas podem morar. Onde eu posso morar? Nas áreas de preservação ambiental eu não posso. Vou parcelar para quê? Para morar. E como é que eu vou? Onde eu vou passar os canos, né, das redes? Nas áreas públicas. Mas aí como é que se dá? Está pavimentado? Eu posso pavimentar? Qual o tamanho da rua? Veja só como é que uma coisa, né? Serviço público de saneamento, mas não tem como, entendeu? Você falar de uma coisa sem falar de outra. Então, eu assisti a live do professor Alexandre de Moraes, ele falou aqui na Procuradoria, ele falando que a lei de processo civil, a lei o Código de Processo Civil, que atinge todos os advogados. Eu ouso dizer que o que mais atinge a nós, nesses tempos de pandêmicos, não foi nem lei, foi um decreto, e foi do prefeito, tratando sobre a nossa circulação na cidade, né? A gente tem a pandemia, e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para o pessoal. Lógico, a pandemia, o mote é o quê? Direito sanitário, né? São questões sanitárias, são direito à saúde, é isso que a gente está, é o bem jurídico tutelado. Mas quais são as ferramentas que o prefeito, especialmente no caso da nossa cidade, tem para preservar o direito sanitário, para preservar as condições sanitárias da cidade, né? E por que essa preocupação? Porque cidade tem aglomeração, né? Uma das coisas que eu trabalho nas aulas é o conceito de área, justamente porque o direito urbanístico vai tratar do locus, então é fundamental eu saber o que é uma área urbana. E uma das características da área urbana é essa concentração, essa aglomeração, né? Então, como vamos minimizar essas aglomerações em tempos de pandemia, né? Por exemplo, com o estabelecimento dos horários de funcionamento dos lugares, né? O que é isso? Isso é zoneamento, né? Eu me lembro que antes da pandemia, eu dava aula sobre direito urbanístico, que eu vou abordar mais um pouco à frente, mas quando eu falava de zoneamento, eu dizia, gente, natureza jurídica de zoneamento é intervenção econômica do Estado. As pessoas ficavam olhando para minha cara. E eu acho que agora, com a pandemia, com a crise econômica que ocorreu por conta do fechamento das lojas, dos shoppings, está evidente, né, que é uma intervenção na ordem econômica, porque quem estabelece o horário de funcionamento de shopping vai ser a municipalidade. Quem estabelece as farmácias, se pode ter farmácia, se não pode ter farmácia. Quem estabelece a circulação, né, mercado, o que vai ser, enfim, tudo isso é o quê? É a municipalidade, mexer, ou seja, o zoneamento seria, então, a primeira ferramenta que o direito urbanístico oferece ao chefe do Poder Executivo para ele buscar a tutela desse direito sanitário. Enfim, só para dar uma palhinha, não sei se eu estou avançando muito aí, desculpa se tiver. Não, está indo muito bem, está indo muito bem. E, na verdade, vários esclarecimentos importantes aí para quem tá assistindo a live, porque é isso que você falou, né? Esses exemplos só mostram como o direito urbanístico faz parte do dia a dia, né? Se você pode ter uma loja numa área da cidade, se é uma área residencial, se é uma área não residencial, essa divisão do território urbano e a definição do que você pode fazer em cada área, em cada zona do território urbano, como isso impacta no nosso dia a dia, como impacta na economia, como você falou, né? As pessoas, mas o que tem a ver o urbanismo com a economia, o direito urbanístico com a economia? Tem tudo a ver. Acho que a pandemia, se alguém tinha dúvida, a pandemia mostra como essa relação ela é íntima. E Fernandinha, assim, aproveitando esse gancho que você já colocou, a pandemia, né? A pandemia trouxe desafios para uma série de áreas do direito. Traz desafios para o direito civil, desafios para o direito do trabalho, desafios para o direito administrativo, para os contratos de concessão, contratos de terceirização, etc. E certamente traz muitos desafios para o direito urbanístico. Quais as áreas que você destaca, assim, do direito urbanístico, né, que foram mais afetadas pela pandemia, na sua opinião? Então, pois é, dando só um passinho atrás, né, quando a gente fala em direito urbanístico, que não é tão evidente assim, para o estudante, eu gosto de falar em 4 áreas de direito urbano, 4 grandes tópicos que a gente estuda no direito urbanístico. O zoneamento, que esse que já falei um pouco, vou falar um pouco mais adiante, o parcelamento,
o direito de construir, a regulamentação do direito de construir e o planejamento, né? Desses quatro, acho que todos tiveram uma influência e vou desenvolver, mas, a meu ver, desses quatro, com certeza, o que teve mais impacto foi o zoneamento, né? O que mais se falou em pandemia, principalmente no ano passado, era isso: restrições de aberturas e fechamentos de atividades econômicas, atividades industriais. O que era essencial? Qual foi o mote do ano passado? O que era essencial para poder funcionar, para poder abrir, né? Quer dizer, mercado pode, lojas americanas pode, lojas de conveniência pode, pet shop pode, né? Não era isso, atividade comercial. Se pode, o que pode da atividade? Não, concessionária pode, mas só para troca, não para venda de veículos. Enfim, era isso que a gente discutiu no passado. Foram 500 mandados de segurança que a Procuradoria recebeu de comerciantes querendo desenvolver a sua atividade, alegando violação à iniciativa, ao princípio da iniciativa privada, né? Então, o zoneamento é isso, a regulamentação de atividade econômica. E buscando que o zoneamento, o que é o zoneamento? O zoneamento ele vai se ocupar da destinação que você dá ao imóvel, o uso do imóvel. Então, como você disse, o zoneamento vai dizer se aquilo pode ser uma casa residencial, se pode ser um restaurante, se pode ser um comércio, se pode ser uma indústria, se pode ser um comércio específico de fogos de artifício, por exemplo, se pode ser ou pode ser alguma questão de serviços da área específica de pesca ou da área industrial, enfim. O zoneamento é isso, é o uso social, é a destinação social que se dá ao imóvel. Ele foi muito usado nessa pandemia, ficou muito em evidência. Por isso, quer dizer, na questão da poder ou não poder, em que medida poder, né, a intensidade e na sua variedade, né? Hoje o que mais se fala é o quê? Uso misto, né? Qual residência hoje em dia não tem uso misto? Quem hoje em dia não tem home office? Me diga, né? E há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando eu falava da possibilidade dos prédios, de modo geral, admitirem o uso misto, as pessoas faziam cara torta para mim. Mas vai trabalhar no imóvel, vai entrar gente desconhecida. Que as pessoas até então associavam aqui a comércio, né? Aquela pessoa que vende bolo, que vende roupa, que atende pessoas, professor particular. Então tinha essa ideia do presencial, muito da circulação de pessoas, que é uma preocupação salutar, correta, cautelosa, né, em termos de segurança, ok. Mas hoje em dia, a gente falar em uso exclusivamente residencial chega a ser jocoso, né? O que tem, acho que nem o quarto da minha filha tem uso exclusivamente residencial, porque ela faz o trabalho dela, que é estudar online, não é isso? Então, aquilo que era muito uma solução urbanística das comunidades, né? Daquela questão de você ter uma lan house embaixo e morar em cima, um barzinho, uma birosca embaixo e morar em cima, é o desejo de todos nós, é o que todos nós buscamos, né? E aí, já passando para um segundo momento, e também é outra coisa bacana que eu acho do direito urbanístico, porque ele não se atém ao direito. Eu fiquei muito feliz nessa última edição do livro, a quantidade de questões de direito urbanístico em concursos de arquitetos, de fiscais, de engenheiros, engenharia ambiental. Então, é muito bacana isso. O que mudou? O que esse zoneamento, né, esse múltiplo uso determinou? A mudança do exercício do direito de construir. Então, os apartamentos agora, eles estão preocupados em ter áreas de escritório, né? Os apartamentos agora são maiores. É isso, a dinâmica da cidade mudou. Você não está mais preocupado em morar perto do trabalho, você está preocupado em poder exercer o seu trabalho dentro de casa. Olha como é que mudou. Né? De repente, aquela necessidade ímpar que a cidade tinha de transporte, de circulação, que ainda tem, é claro que é importante, mas perdeu um pouco de importância nesse momento de pandemia, que as pessoas têm, em regra, né, uma parte da população pelo menos, ainda não tem a mesma necessidade de circulação que tinha num período pré-pandêmico, né? E hoje a necessidade é outra, são apartamentos maiores, são espaços mais divididos, né, para que você possa dar aula, o seu filho estudar, a sua esposa também trabalhar, enfim, que hajam trabalhos concomitantes que se adequem dentro do mesmo ambiente, né? Então, a gente vê também no direito de construir essa mudança. A gente até vê artigos de jornal, a arquitetura mudou, né? Projetos, inclusive, foram reformulados diante das novas necessidades ambientais, né? Porque aí até também outro conceito legal da gente trazer.
O direito urbanístico, o professor José Afonso da Silva, ele fala que ele tem por objeto, ele é o conjunto de normas dos espaços habitáveis. Quer dizer, sempre essa ideia de locus, né? Espaços habitáveis. Potencializar a cidade. No direito dos urbanistas, a gente fala muito dessa expressão, função social da cidade. O que é uma cidade que tem uma função social? É uma cidade que atende a 4 princípios. É uma cidade que ofereça aos seus moradores moradia, que ofereça aos seus moradores trabalho, que ofereça aos seus moradores circulação e lazer. Veja que isso tudo foi alterado com a pandemia, né? A moradia, a gente precisa ficar mais tempo em casa, então se exigir uma moradia mais confortável, digamos assim. O trabalho é em casa, então também mudamos. Aquela ideia de imóvel também exclusivamente comercial fica um pouco fora de medida. Quer dizer, você falar em área comercial, em prédio só comercial, já está um pouco demodê, a gente já acha um pouco estranho, né? Eu acho que, lógico que isso vai ter um temperamento, mas, a meu ver, não vai voltar nunca o que era, aquela coisa tão estanque, tão exclusiva, né? O uso misto, que era um pouco, misto, vai começar a ser a nossa rotina, né? A circulação, como eu disse, eu acho que deu uma diminuída. E o que ficou muito importante? Espaço livre, lazer. Onde nós vamos ter lazer em tempos pandêmicos? Nas praças, nas cidades. Então, aquelas áreas inedificáveis, meio abandonadas, e aí eu já estou passando para o terceiro ponto do direito urbanístico, que seria o quê? O parcelamento. Né? Quer dizer, falamos do zonamento, falamos do direito de construir, do parcelamento. O que é parcelar? É você dividir o solo. Dividir para quê? Para ocupar, de modo geral. Por isso que eu estava falando do saneamento básico, das obras, né? Para ocupar. Mas uma parcela dessa ocupação tem que ser sem construção. Não necessariamente ocupar significa construir, são conceitos distintos, apesar de muitas vezes estarem juntos, né? E agora ficou evidente, todo mundo está enxergando com mais carinho as áreas verdes da cidade, né? Porque é isso que está mantendo a nossa sanidade mental. A gente vai, aquele parque que era meio abandonado, que a gente começa a olhar para o final de semana com mais, né? Que dá para ir, porque é ao ar livre, que dá para fazer um piquenique, dá para jogar uma bola, correr, fazer né? Então, e quem mantém essas áreas livres? A municipalidade. Quem planeja essas áreas livres? A municipalidade, né? Com base num projeto de loteamento. Né? Também agora estava colocando em dia a minha leitura vergonhosamente atrasada dos informativos do Supremo, e aí o Supremo decidiu, jogou inconstitucional uma norma da Constituição do Estado de São Paulo que estabelecia mudanças de destinação de loteamentos, dizendo que loteamento, definição de loteamento é questão municipal. Quer dizer, e nesse ponto, é o que eu digo, o direito urbanístico é bem... as pessoas, os entes são bem educados, de modo geral, em termos urbanísticos. Né? A gente tem a lei 66, que é a norma geral, e logo lá no início, a União, que é uma norma federal, a União já diz, zoneamento, a competência é municipal, não tem dúvida. Entendeu? E dá várias normas. O tamanho do lote mínimo, por exemplo, é esse, salvo legislação municipal. Várias normas da Lei 6766, você tem essa ressalva, esse reconhecimento da competência municipal. E esse acórdão do Supremo é interessante porque ele fala, olha, mesmo aquela... Porque o Estado pode, naquelas questões de loteamento de mais de um município, regiões metropolitanas, tem lá uma competência suplementar. Mesmo no artigo 13, que é o artigo da Lei 6766, que fala da competência do Estado, nem ali eu autorizo, eu vejo chance para o Estado querer se imiscuir nas finalidades dos loteamentos. Quem define destinação de loteamento, distrito industrial, distrito naval, essas questões, residencial, é o município. Então, veja, Rafinha, que aqui não... E aí, por último, né, o planejamento. A gente está vendo no jornal, a prefeitura querendo fazer um projeto Reviver na cidade, justamente porque ficou anacrônico você ter prédios inteiros comerciais, unicamente comerciais, né? Porque também outro mote urbanístico. A gente fala que a cidade vive, a cidade é um ser vivo. E né? A nossa cidade, então, a gente tem esse privilégio. Eu dava aula em 2013, 2014, o que a cidade queria? Hotel. Hotel, 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 não era isso? Vamos pagar mico com as Olimpíadas, não vai ter onde botar os atletas vêm para cá. Hotel, hotel, vamos fomentar a construção de hotel, beleza, tivemos vários hotéis, alguns... E agora? Os que não ficaram prontos, esse bando de hotel com a pandemia, faz o quê com esses hotéis? Né?
Veja, qual é a diferença de hotel para um prédio comercial? É o uso. Em termos de construção, a gente está falando da mesma coisa, direito de construir, né? Assim, se você pensar numa sala comercial, num quarto de hotel, é bem similar. Qual é a diferença aí? É o uso. Então, vamos mudar o zoneamento, vamos sair, não quer mais hotel? Vamos estimular o comércio, o uso comercial. E agora? Nem o uso comercial está interessando, porque com essa pandemia, então vamos pensar em outra coisa, vamos pensar no uso misto, vamos pensar em, né? E assim é que a gente vai, quer dizer, a legislação urbanística tem que tentar, é isso, é trazer regras para os espaços habitáveis, tentar ordenar as necessidades da cidade, né? Porque nós Uhum. temos, o que é cidade? É muita gente no espaço pequeno. No final das contas é isso, né? Enfim, estou falando muito, né? Desculpe. Não, tá ótimo, eu tô aqui aprendendo, eu tô só aprendendo. Deixa eu te falar, Fernandinha, e com a pandemia você já falou de alguns impactos, de como isso impactou o direito urbanístico, mas acho que já trouxe também algumas soluções, né? Por exemplo, agora você acabou de comentar o caso específico de hotéis, né? Teve um boom hoteleiro na época da pré-Copa do Mundo, pré-Olimpíadas, e hoje talvez ou não faça mais sentido tantos hotéis, tem que se repensar o uso de alguns hotéis, ou, como você também comentou, repensar as áreas verdes, as áreas que são de uso comum, né, da população, as praças, enfim, Resgatar. lugares verdes. Resgatar isso, que a gente começou a revalorizar esse convívio na área pública. E aí envolve também questão de segurança, o Estado também tem que entrar com as suas atribuições. Mas como é que o urbanismo pode ser utilizado hoje, Fernandinha, para superar esse momento de pandemia, para combater o vírus, né, digamos assim? A gente tem a pandemia que está trazendo esses impactos. Você acha que já trouxe algumas ideias aí, alguns insights? Mas o que você acha? Eu vejo, por exemplo, você falou bem da questão das pessoas não fazerem mais tanta questão de ficarem próximas ao lugar de trabalho, porque muitas fazem home office, não precisam mais se deslocar. E tem muita gente indo para a Serra, por exemplo, né? Aqui na região serrana está tendo uma valorização dos imóveis, uma ocupação mais intensa lá na Serra, porque as pessoas estão buscando não propriamente uma proximidade com o trabalho, mas sim um lugar de maior qualidade de vida, em que a pessoa tem lá um certo conforto para trabalhar. É, Uma Como é que área. o urbanismo, uma área maior, exatamente, uma área maior, porque hoje tem que ter home office em casa, mais um cômodo, né? A gente tem que botar isso na conta. E, enfim, como é que o urbanismo pode, então, ser utilizado, como é que ele tem sido utilizado, por exemplo, em algumas cidades hoje, no município do Rio e outros municípios, para superar esse momento pandêmico e aproveitando o gancho, botar uma outra questão no bolo, um pouquinho diferente. Aí, como é que o município pode impor regras urbanísticas para outros entes federados, por exemplo? Uma espécie de regra, uma regra interfederativa, um poder de polícia interfederativo urbanístico, né? O município estabelecendo regras, restrições que têm que ser, ou condicionantes que têm que ser observadas por estados e pela União Federal, por exemplo, ganchos, né? Esses tópicos aí grandes para você abordar. O que você acha? Primeiro, como o urbanismo pode ser usado para superar o vírus, superar a pandemia, e também essa questão do município impor, quais são os limites para o município impor regras urbanísticas para outros entes federados. Então, vendo no primeiro momento a gente verificou então o que mudou. A pandemia mudou Ah, faticamente a questão do uso, da ocupação e da própria construção. E como é que a gente pode então prever para frente? Uma coisa muito boa, uma sorte que nós tivemos é que nós estamos exatamente num ano de revisão de plano diretor, né? E o plano diretor antigo, hoje que está em vigor, já previa esse uso misto, por exemplo, como uma tendência, como uma prerrogativa. E eu acho que agora os estudos estão sendo feitos, isso vai ser cada vez mais frequente, né? Essa possibilidade. Eu acho que duas vertentes muito importantes que ganharam força com a pandemia. Esse uso misto e, finalmente, eu espero, você ver, a gente estava falando de 2001, que a gente estava estudando o Estatuto da Cidade, e ainda hoje, 20 anos depois, alguns institutos do Estatuto não são aplicáveis, porque a gente ainda falta legislação. Talvez agora, efetivamente, a gente tenha o parcelamento, o uso compulsório desses bens, né? Domingo sai uma reportagem grande no jornal sobre imóveis públicos no centro da cidade, vazios, que poderiam ser usados como residências, né? E é muito mais fácil você reformar um imóvel numa área que já tem infraestrutura urbana
do que você estimular uma ocupação de uma área nova, né? Que vai lhe custar muito mais, que vai exigir transporte, ainda que não seja algo tão preponderante hoje em dia, mas é. Então, eu vejo que em termos de planejamento, o que vai ter? Essa multiplicidade de uso e essa compulsoriedade do uso do bem, né, para evitar os bens imóveis vazios. E a nossa cidade tem muitos, e aí já entrando no seu segundo ponto, porque a gente foi tudo, né? Nós fomos a capital federal, então nós temos imóveis ainda na prefeitura do Distrito Federal. Nós fomos um estado, uma cidade-estado, que era o estado da Guanabara, e hoje, já desde 75, somos um município do Rio de Janeiro. Então, aqui na nossa cidade, temos bens estaduais, municipais e federais, né? E temos atuação intensa de órgãos públicos federais, estaduais e municipais. E isso, em termos urbanísticos, é uma dificuldade, porque, como, né, eu falei no início, até, apesar da legislação ser clara e reconhecer, os tribunais também, de um modo geral, reconhecem a, 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 prima, a prima, o foco maior do município, né? A importância maior, o protagonismo do município, na prática a gente sabe que é difícil, né? Então, por exemplo, você falou assim, um direito urbanístico interfederativo. Rafael, não precisa nem falar em interfederativo. A questão é a seguinte: direito urbanístico é municipal, entendeu? Não, e não é porque eu sou procuradora do município que eu digo isso. Então, se o bem é federal, ótimo, mas quem vai dizer o gabarito daquele terreno, É o quem município. pode ou não construir ali sou eu, o município. Né? Eu tive ano passado, 2 anos atrás, na Secretaria de Urbanismo, e eu tive uma reunião com o pessoal da UFRJ, engenheiros e arquitetos, que estavam querendo buscar o habite dos prédios que estão construídos ali na Ilha do Fundão. Você imagina, todos doutos, catedráticos, engenheiros e arquitetos, e uma coitada lá que falou, eu falei assim, olha, eles são maravilhosos, eles vão fazer projetos lindos, vão ganhar todos os concursos, mas diz para eles que só vai poder fazer o que o município disser, entendeu? Não adianta, não dá para... Isso na cabeça de alguém do órgão federal não existe, entendeu? Eu falei, a cidade, a ilha, porque é uma ilha que está fora da cidade, a ilha está dentro da cidade, e quem diz o que pode e o que não pode é a cidade, é a municipalidade, não adianta. E eles não queriam apresentar, era uma questão assim, se sentiam ofendidos. É impressionante, Rafael, parecia que eu estava nos anos 70. Mas eu vi a dificuldade deles em reconhecer a autoridade do município. E não era nada demais, eram ajustes de corredor, ninguém entendeu. Até porque os prédios já estão lá construídos, né? A gente está buscando uma regularização. Uhum. Recentemente, teve o caso, não sei se você viu, saiu até no site do TJ, outro caso emblemático, do terreno do batalhão do Leblon. Não sei, ali na Bartolomeu Mitra, um terreno enorme, que antes era ocupado pelo batalhão da Polícia Militar, área pública do Estado, né? O Tribunal de Justiça corretamente julgou inconstitucional uma lei municipal que dizia que só podia vender para fins, agora, dava fins culturais, serviços públicos, eu até anotei aqui, afeto imóvel para instalação de serviços públicos ou áreas de convivência e lazer. Então, veja, esse caso é bem interessante porque é óbvio que o município não pode restringir o direito de dispor, que é um atributo do direito de propriedade do Estado. Então, como o Estado vai usar aquele imóvel, dentro do zoneamento permitido da região, se vai ser moradia... Ele que decide. Ele é que decide, está dentro da autonomia dele como proprietário do imóvel, dentro do zoneamento. Tá? Agora, o que acontece? A maioria dos bens públicos, eu acho que é o caso do batalhão, porque eu também já cheguei a trabalhar nesse caso, a maioria dos bens públicos, porque esse conceito de urbanismo é moderno, porque esse conceito de municipalidade, de parâmetros urbanísticos é moderno, a maioria dos bens públicos não tem parâmetro urbanístico. O que é parâmetro urbanístico? É dizer a área que você pode construir, o volume que você pode construir, então envolve altura, né? E é isso que vale, na maioria das vezes, a propriedade urbana vale o quê? Base no direito de construir. O quanto que eu posso construir ali, né? Em regra, salvo algumas exceções, em regra é isso. E aí o que acontece? Esse terreno, beleza, o município não vai poder dizer se ele pode usar para teatro, mas o município é que vai dizer para o Estado o limite do prédio que ele vai fazer ali, por exemplo. Entendeu? É um terreno enorme, ele vai ter que abrir ruas para poder dar o acesso. Então, o município é que vai dizer a largura da rua, entendeu? Então,
é isso. Quem vai dar parâmetro urbanístico para o terreno, ele vai fazer uma consulta, e nesse ponto a Secretaria de Urbanismo é muito bem desenvolvida. Você faz lá uma consulta, você coloca o endereço, aparece para você na tela, como se fosse uma ficha, entendeu? Olha, o zoneamento é esse, o gabarito é esse, você pode, a taxa de ocupação é essa, enfim, você pode. E aí, dentro daquele quadrado, você faz o desenho, entendeu, Rafa? Mas quem estabelece que vai ser quadrado, retângulo ou pentágono é o município. Uhum. E a gente tem uma dificuldade. Por exemplo, um outro caso, eu estou falando com você, estou me lembrando de vários casos concretos. Ali na região da Lapa, foi construído um prédio anexo, eu acho, do BNDES, também foi uma dificuldade, porque é uma região tombada, tem a catedral, e a gente tem essas questões, né, das áreas, né? Para que houvesse a lâmina, foi preciso uma lei municipal para poder autorizar o gabarito para poder construir a tal da lâmina, né? Uhum. A FGV, um prédio da FGV também, foi um caso emblemático de urbanismo, quer dizer, todo mundo, é isso, é privado e público, União e Estado, embaixadas, todo mundo tem que se submeter às normas urbanísticas, porque todo mundo está na cidade, entendeu? Uhum. Todo mundo está aqui. Então, a rua vai passar para todo mundo. Isso é difícil, ser tão claro para... Por exemplo, a gente teve... Estou falando com você, estou me lembrando de vários casos. Temos e a nossa cidade é muito rica por conta desse histórico, né? Floresta da Tijuca. O Ministério do Meio Ambiente dizia que não precisava submeter o projeto de construção lá da casinha que eles iam fazer no meio da floresta. Porque era a Floresta da Tijuca, era a área federal e acabou, eles podiam fazer o que eles quisessem. Entendeu? E aí? E é isso. E direito urbanístico é isso. Quer dizer, são vários agentes, vários direitos públicos e privados, né? Todo mundo junto e misturado, né? Na municipalidade. E aí, isso é um pontinho que eu quero também destacar, que eu sempre falo nas minhas aulas e acho importante. E por que tem tanta regra, né? Nesses tempos de pandemia, eu ouço muita gente falar, isso é ditadura, estão querendo impor cartão de vacina, estão querendo me proibir de entrar no shopping, estão me proibindo de abrir meu comércio, estão proibindo de construir aqui. Por que tanto regramento, né? Por que tanto regramento para construir, para não construir, para circular, para não circular, para passar metrô? Porque, como eu disse, cidade é uma aglomeração de pessoas num espaço pequeno. Um espaço que é valorizado por quê? Por que eu e você moramos na cidade? Por que mesmo numa pandemia, a gente ainda não foi para a Serra, por exemplo? Porque na cidade tem serviço público. Porque na cidade eu aperto o botão, tem luz, eu dou a descarga, tenho o esgoto, eu abro a torneira, tenho água, né? Eu desço, eu tenho um ponto de ônibus ou um metrô para eu circular. Né? Na mata é muito legal, mas aí eu tenho que pegar o carro sozinho para não sei aonde. Se ventar, cai a Wi-Fi, não é assim? Falta luz, aí falta água. Tudo muito bucólico. Você fica 5 dias, uma semana no máximo. Dá ruim, né? Dá ruim. Então, a gente está na cidade porque a gente quer serviço público. E quem é que oferece serviço público? É o Estado. Quem banca o serviço público? O Estado. E a grande maioria deles, o município, né? Limpeza urbana, drenagem, né? Asfalto, né? Quem é que asfalta a sua rua? Quem é que limpa a sua calçada? Quem é que... Agora mesmo estamos num programa aí de mudança de poste de iluminação pública, né? Segurança. O município. Então, por isso que a gente tem o direito de regular, porque também o dinheiro é nosso, entendeu? Quer dizer, é muito fio passando, é muito cabo passando, é gás, é luz, muito serviço para muita gente num espaço pequeno. Então, se não tiver o mínimo de regramento, vira bagunça, né? Uma bagunça indesejada, vira uma bagunça, né, gostosinha que a gente gosta e beleza, mas tem que ter a hora da bagunça, tem que ter a hora da não bagunça, digamos assim. Sem dúvida. Isso, quer dizer, acho que o direito urbanístico a gente tem que ter essa consciência de que vai incidir sobre bens estaduais e federais, mas o limite é que para os parâmetros urbanísticos, jamais privando do exercício do direito de propriedade, e esse caso do batalhão é bem interessante por conta disso, né? Também jamais eximindo ou excluindo do proprietário o direito de construir, porque aí a gente tem, então, uma situação de desapropriação indireta, né? Uma coisa é você dosar, é você regular o direito. Outra coisa é você extirpar o direito da pessoa.
Aí a gente está num outro... Pode até ser justificável, mas então vamos falar em indenização. Não estamos mais falando de uma limitação administrativa genérica, né? E eu acho que é isso. Voltando até a sua primeira pergunta, eu acho que o direito de construir e esses instrumentos que eu chamo de mobilidade do direito de construir podem também ser uma solução para a pandemia, né? Então, essa transferência do direito de construir, a outorga onerosa do direito de construir, que parece que esse projeto Reviver trata disso, né? Quer dizer, revitalizar áreas um pouco degradadas e conceder às pessoas que fizerem, aos agentes que promoverem essa revitalização, a possibilidade de exercer esse direito de construir em outras áreas. Quer dizer, esse destacamento do direito de construir do solo, da propriedade física, me parece ser muito salutar. Eu acho isso muito interessante, porque Uhum. estimula o desenvolvimento econômico, inclusive porque a atividade de construção civil é uma atividade forte no município, no nosso município. Possibilita ao ente público dosar e trazer, estimular algumas áreas e retrair, trazer o ponto certo, né, do desenvolvimento de algumas áreas da cidade e não de outras, sem gastar dinheiro, porque desapropriação é coisa antiga, né, coisa velha. Você pagar por aquilo quando você tem tantas outras moedas possíveis de troca, né, é muito mais interessante você dar uma... E excepcional, né, Fernandinha? Porque você está tirando a propriedade de alguém de maneira compulsória. Você não precisa ter uma intervenção tão drástica assim para fazer com que aquela propriedade cumpra uma função social. Você tem outros meios menos gravosos, né? Você possibilita aquela pessoa ou construir um pouco mais, ou construir em outro lugar, ou um outro tipo de uso, porque também a gente não fala muito disso, mas quer dizer, no momento em que o uso misto está tão em voga, você viabilizar aquela pessoa dar um uso comercial numa área que era só residencial, poxa, aquele imóvel vai passar a valorizar pra caramba, entendeu? E o que isso custou para o município? Nada. Né? Custou o quê? O planejamento, a ordenação e esse equilíbrio, né? O mote é esse, nem tanto de mais, nem tanto de menos, né? Para que haja movimentação, para que haja circulação, porque isso é bom para a cidade. Isso traz a cidade viva. É gostoso, né? Quando a gente vai num lugar e vê gente circulando, né? Na praia ou na praça. É ruim você ir numa praça e não ter ninguém. Você fica meio assim, ai meu Deus, né? Você fica assustado. Então a circulação pessoas é legal, né? É gostoso, isso, é salutar. Então, o gestor tem que pensar nisso, em viabilizar áreas e estimular que elas sejam usadas pelas pessoas e que elas se sintam bem para que sejam cada vez mais usadas. Né? Quer dizer, eu vou te dizer meu exemplo pessoal. Eu, sábado agora, fui ao Parque da Cidade, ali na Gávea. Um parque que eu ia quando eu era criança, a coisa de mais de 30 anos atrás, né? Como você imagina. E fui lá. Gente, foi uma delícia. É um parque municipal, entendeu? É um parque, uma área verde, grande. Dá para correr, dá para ir com cachorro, tem um parquinho, tem lá um café, tem um museu. Quer dizer, é isso, a gente resgatar esses lugares da nossa cidade. E aí você vai, você gosta, você fala com o outro. E aí, havendo também movimento, a própria administração, poxa, estou fazendo, né? Tá dando certo, vamos investir em outras áreas, vamos resgatar outras áreas da cidade. E assim vai. Então, acho que é isso. A gente tem alguns mecanismos, o planejamento para melhorar a pandemia, né? E essa consciência, que por isso que eu digo que eu sou um Don Quixote, eu fico lá sozinha dizendo que o urbanismo vale para todo mundo, não vale só... Eu teve uma vez, vou contar essa que essa é boa. Eu fui a uma reunião lá no MP, e aí, acompanhando o diretor da Rio Águas na época. E aí a gente está num prédio, não, essa sala está muito pequena, vamos passar para uma sala maior. Tudo bem, a senhora segue aqui esse corredor. Quando a gente passa pelo corredor, Rafael, eu vejo que são dois prédios da NP, aparentemente separados, e estão interligados internamente. Quando eu vi aquilo, e é legal o direito urbanístico isso, que você fica com um olhar viciado, você começa a identificar coisas. Eu virei para o promotor, que era muito simpático, eu falei, olha só, isso aqui não tem licença para construir não, né? Ele ficou branco, amarelo, azul. Não sei, não, porque isso aqui não, são dois prédios totalmente diferentes. Vocês quebraram a divisão da construção para fazer. Eles nem fizeram uma reforma para uniformizar o ambiente, entendeu? Era um novo e outro velho. A escada diferente, o revestimento diferente. Falei, olha só, avisa aí pro pessoal que mesmo MP precisa de licença para... Seguir as regras. Porque, né, enfim, nosso judiciário, a gente tem alguns casos, nossos tribunais não têm a BITS, entendeu? Precisa, enfim, é de bom tom, né?
Até alguns municípios não têm o habite dos próprios prédios, né? Porque também submete à própria vinculação da Ah, regra. a prefeitura não tem limite, porque É, estava num processo, já avançou muita coisa, mas não é isso. E aí, até voltando ao seu ponto, o direito urbanístico vale para os três entes da federação e vale para os três poderes. Tá? Então, isso. os casos, por exemplo, de o Poder Judiciário quiser abrir um juizado numa região que era de zona exclusivamente residencial. O Poder Judiciário é um serviço público, apesar deles nem sempre terem essa consciência, é um serviço público, é uma atividade residencial, uma atividade, né, comercial. Então, não é em todo lugar que você pode ter um fórum. Né? E aí, Sim. o problema, a prefeitura embargou, eu ri, mas embargou, e aí, graças a Deus, eles mudaram de ideia e foram para outro ponto, enfim, né? É uma atividade nociva? Claro que não, é uma atividade super bacana. A gente tem, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar, o caso da Justiça do Trabalho, que passou ali para a Rua do Lavradio, ela promoveu a revitalização daquela região, né? Porque o tribunal foi para a Rua do Lavradio, o que é que começou a ver? Comércio, restaurante, papelaria, É né? a demanda serviço, né? Demanda serviço, demanda ocupação. Porque há um público que vai para lá, de servidores, de advogados, de partes, né? Então, ponto de ônibus mudou, as linhas de ônibus tiveram que começar a pensar. Então, foi bom, uma região que tinha estrutura, recebeu um serviço extra. Agora, um lugar que não tem estrutura, como esse, por exemplo, que era uma ruazinha pequena, área residencial, bagunça, entendeu? Quer dizer, é isso, não tem certo e errado, tem adequado, tem o equilíbrio. É o caso concreto que a gente tem que analisar. É. Fernandinha, eu costumo falar que live boa, live voa. Essa live voou. Já Gente, são, faltam 10 minutinhos aqui. Voou realmente. E para a gente fechar aqui nessa parte final, eu queria só deixar para você falar, Fernandinha, assim, considerações finais, o que você acha do futuro, né, pós-pandemia, o que o direito urbanístico vai ter aí de legado depois da pandemia, o que você imagina? olha, Rafael, eu espero que a pandemia, como a gente está falando aqui, as pessoas tenham mais consciência e deem mais valor à cidade que mora. Qualquer cidade que mora, quer dizer, como você falou, as pessoas foram muito para o interior. Então, que elas comecem a observar as cidades menores, né, no que tem aquilo de bom e ruim. A pandemia, ela destacou aquilo que, como eu falei, é o ponto inicial do direito urbanístico, o locus, né? Acho que mais do que nunca você anda na sua calçada da sua rua como você nunca andou. Você começa, porque né, você valorizou um ar puro, uma calçada. Agora a gente anda na calçada, você olha para um lado, você vê se tem gente, você já atravessa, porque tem menos gente para você poder respirar, para não ter contaminação. Né? Assim, tudo mudou o olhar, né? Tudo mudou o olhar. Então, as praças e os parques estão super valorizados, né? As áreas comuns. Então, a gente tem isso em mente, que a gente tem uma cidade que é nossa, né, de todos nós, não é do prefeito, não é de todos nós, que a gente usufrua dela e que a gente preste atenção nas normas que regulamentem ela, porque, como eu digo, direito urbanístico, a gente sai na rua, eu costumo dizer, a gente sai do prédio. Do seu prédio até a sua grade, você está atravessando um recuo. O recuo é uma limitação administrativa de parcelamento, uma faixa não edificável, que existe por quê? Questão de prova essa, Fernandinha. O que é o recuo? Exatamente, questão de Prova oral. voltando aqui, a direito de construir, o que é pandemia, eu acho que agora, por exemplo, uma coisa que podia fazer um estudo, mas eu imagino que os fechamentos de varanda, que é uma questão polêmica no direito de construir, tenha diminuído muitíssimo com a pandemia. Porque as pessoas querem agora a área livre, né? Aquela restrição de direitos de construir é uma das limitações administrativas decorrentes do parcelamento, e é decorrente disso para salubridade. A gente fala em salubridade, pensava em coisa assim de hospital. Agora a gente vê como é importante ter um espaço livre entre uma construção e outra, né? Para ter vento, para ter sol, né? Para matar vírus, né? Então, vejam como é que muda o nosso perfil, né? O nosso interesse. Né? A gente não vai achar mais tão bacana aquele prédio. Agora sim, não é só questão de ser bonito ou feio, é questão de ser saudável. Né? Então, acho que eu espero que a pandemia deixe esse legado para a gente, para que a gente olhe com mais atenção para a cidade, para a gente cuide dela, né? E para tudo. E a gente tem que pensar nisso, para tudo tem regra. Tem a regra da portaria, do recuo, é a lei que vai estabelecer. Tem a regra da banca de jornal, que você compra. Hoje a gente não compra mais jornal da banca, né? A gente compra tudo menos jornal. A gente compra refrigerante, biscoito, fone de ouvido, não é isso? Cartão de Wi-Fi. A banca de jornal virou uma loja de conveniência, não é isso?
também vai ser estabelecida pelo direito urbanístico. O patinete também vai ser estabelecido. Veja, eu estou falando aqui, é transporte, né? É saneamento. Eu não sou maluca, eu sei que tem outras áreas do direito, mas tudo no final é dentro da cidade. Então tem que ter um olhar urbanístico. Quer dizer, o patinete vai ser na rua ou vai ser na calçada? Quem é que tem a prioridade? A bicicleta, os postos de bicicleta, eu vou botar na vaga? As vagas são importantes? As vagas eram. Eu cansei de receber processo que não podia fazer a reforma porque diminuiu o número de vagas. E hoje em dia, será que vaga de carro é tão importante assim, Rafa? Com tanto Uber, Já, tanto, né? Com tanto já. Uber, com tanto 99. Quantas vezes você mesmo deixa o carro na garagem e prefere Verdade. um aplicativo, ou de Uber, ou às vezes até de patinete, né? Na Zona Sul, ou na zona, se for trechos pequenos, 5 quadras. Quantas pessoas eu vejo indo de bicicleta elétrica para o trabalho, ou levando o filho na escola? Você veja como é que isso tudo é norma. E cabe, então, a gente observar e estimular ou desestimular com o aparato normativo que a gente tem disponível, e o município ainda tem muito, né? Eu acho que. E se a gente usufruir, se a gente usar, a gente começa a ter mais atenção, a gente começa a cobrar, a gente começa a valorizar, né? E é bom, quer dizer, essa restrição, e aí eu digo em termos de classe média alta, de não poder ir, né, para o exterior, de olhar para a cidade, de olhar para o país, traz isso, né? Da gente, pô, turistar na nossa cidade, né? A gente vê com Já. e vê muita coisa bacana, a gente acaba tendo muitas surpresas positivas, né? É isso. E eu espero que o direito urbanístico contribua para isso, porque as pessoas tenham consciência e preservem, né? O coletivo realmente é de todo mundo. É para todo mundo usar. E é bom que seja assim, né? É bom que seja aberto, é bom que tenha espaço, é bom que tenha. E aí, ligando com o direito ambiental, ligando com as outras funções, como a gente falou, mas é mais ou menos isso. Essa é a minha mensagem. Maravilha, Fernandinha. Obrigado, obrigado pela live. Eu esqueci de dizer que a Fernandinha também faz parte do Conselho do Centro de Estudos. Então, além das funções dela de procuradora do município, funções ordinárias lá do dia a dia, ela tem também essa contribuição para o Centro de Estudos. E hoje eu estou aqui no Centro de Estudos ao lado então de grandes colegas. A Fernandinha é uma dessas colegas que estão no Conselho, que me ajudam bastante. Então é muito bom ter você aqui no evento do Centro de Estudos da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro. E a live foi maravilhosa. Aqui o feedback foi ótimo. O pessoal falando aqui, amei a live, excelente, Que que bom. aula. Enfim, vários comentários elogiosos. Enfim, a você, Fernandinha, como não poderia ser diferente. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos ensinamentos. O direito urbanístico está no nosso dia a dia. As pessoas têm que ter atenção no âmbito jurídico, para os advogados e advogadas que nos assistem, pessoas do campo do direito. O direito urbanístico é uma disciplina importante. E a Fernandinha é uma grande autora, então ela não só deu uma aula aqui para gente hoje na live, mas ela dá aula literalmente nos seus livros também. Então, para quem quiser depois aprofundar, eu já recomendo, porque acho que é um livro magnífico, o livro da Fernandinha, Direito Urbanístico. Tá? E qual edição, Fernanda? 10ª. 10ª. 10ª edição. Sucesso absoluto de público e venda. Muito legal. Enfim, E é isso, a gente muito vai legal. ter muita mudança de legislação nesse período. É rara a edição que eu não tenho uma lei nova. Quer dizer, eu acho isso legal, quer dizer, sinal de que o legislador está sentindo necessidade de mudar, porque está tendo necessidade de regulamentar novas situações, né? Por exemplo, as questões dos alfavires da vida, que está super na moda, dos mega condomínios, né? E a Tá? pandemia vai trazer mais outras tantas, porque as pessoas estão se organizando de forma diferente. E aí a gente tem que ter um mínimo de regulamentação. Ninguém aqui quer ser xiita, não, mas o mínimo de regulamentação para que todo mundo possa ficar bem, para que possa ter isso, morar, trabalhar, circular e ter lazer. É isso que a gente busca. Maravilha, Fernandinha. Obrigado, obrigado pela live, obrigado pelo carinho, pela parceria, pela amizade. Obrigado também por fazer parte dessa casa, que é a Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, Centro de Estudos, de alguma maneira você está contribuindo sempre comigo. E vamos ver se a gente marca mais outras lives, né? Se a gente faz mais para frente algum evento sobre direito urbanístico, a gente poderia pensar nisso, um evento online, e quem sabe no futuro um evento presencial, né? Se a gente conseguir voltar, enfim, a convivência adiante na Procuradoria, como nós esperamos que teremos em breve, né? Acho que sim. A gente faz um evento legal sobre essa matéria que é tão legal, tão importante, tão fundamental para o dia a dia de todos nós. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Fernandinha.
você pelo carinho, viu? De sempre. Obri- Obrigado você. Eu quero agradecer também a todos e a todas que assistiram aqui a live da Fernanda Lousada, procuradora do município do Rio de Janeiro. Lembrando que todas as lives da PGM ficam lá no canal da PGM no YouTube. Não só as lives, mas também os cursos que o Centro de Estudos promove. Nós já temos lá o curso completo sobre a nova lei de licitações. Temos já em andamento, praticamente finalizando, o curso sobre o novo marco do saneamento básico. E como eu já tenho dado esse spoiler, vou dar mais uma vez o spoiler, teremos um curso sobre direito tributário, aspectos municipais, direito tributário municipal, e eu vou ter a coordenação ao meu lado de colegas da Procuradoria, Andréa Veloso, que é uma grande professora, além de procuradora, e Ótimo. também o Gustavo da Gama, que é o nosso querido amigo Gustavo da Gama, do nosso concurso, também lá fazendo a coordenação. Então, em breve, eu vou dar maiores detalhes, tá bom? Obrigado, Fernandinho. Um beijo grande. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Beijo. Beijo.